Só gravar aqui. Aí, a gente vai pensar nessas multiplicações de probabilidade aqui. Para eu ter esse filhote, cabelo cacheado, dedão do pé pequeno, eu preciso ter uma certa combinação de gametas. Não tem que ter uma certa combinação de gametas? Como assim? Olha lá. Eu posso ser azão desse aqui, Bzinho, com E, porque eu vou receber lá do outro lado. Lembra da regra do Ray do ou? Eu quero esse gameta, e eu quero este gameta. Se eu quero esse gameta e esse gameta, eu vou falar de 1/4 vezes 1/4. Procede? Se é 1/4 vezes 1/4, eu estou falando de 1 em 1 vezes 1, 1, 4 vezes 4, 16. Procede? Aí, eu posso pegar esse gameta aqui com esse gameta aqui, não posso? Então, eu tenho azão Bzinho com azinho Bzinho. E aí, eu vou ter 1/4 vezes 1/4, mais 1 em 16. Procede? Se eu tiver esse com esse, eu também vou ter a mesma característica, não vou? Eu só não posso ter azinho, Bzinho com azinho, Bzinho. Mas eu quero azinho, Bzinho desse parental com azão, Bzinho desse outro parental, não vou? Então, eu quero isso aqui, ó. Azinho, Bzinho com azão, Bzinho. Ou seja, 1/4 vezes 1/4. Outros 1 em 16. Mas como que eu chego na probabilidade final desse pacote? A ideia é a seguinte: eu posso ser ou assim, ou assim, ou assim. Concordam? Eu posso ser azão, Bzinho, azão, Bzão. Não, eu quero esse aqui. Coloquei um Bzão diferente. Tá? Eu posso ser esse com esse, eu posso ser esse com esse. Eu posso ser azão, Bzinho, azão, Bzinho. Eu posso ser azão, Bzinho, azinho, Bzinho. Ou eu posso ser azinho, Bzinho, azão, Bzinho. Concordam? Se eu posso ser ou esse para chegar na minha característica final, então eu vou somar as probabilidades no final do pacote. Eu vou ter assim, ó, probabilidade final é a soma das probabilidades intermediárias. 1 em 16, mais 1 em 16, mais 1 em 16. Lembra como é que faz soma de probabilidade? Soma de fração, na verdade? Vou até baixar aqui, ó. Isso fica melhor para vocês enxergarem. Aí. Lembra lá como é que faz soma de probabilidade? A gente tem isso aqui, ó. Mantém a base e soma os números lá em cima. Então, vai ficar 16, 1 mais 1 mais 1, 3 em 16. Essa é a minha probabilidade de ter uma criança com cabelo cacheado, então azão qualquer coisa, e dedão do pé pequeno. É claro que aqui eu usei características totalmente imbecis. Mas, porém, todavia, a gente vai fazer isso com qualquer outra característica que for necessária. Para fazer a multiplicação de probabilidades, ela é muito mais rápida em termos de vestibular do que você fazer aquele quadrado de Punnett gigantesco. E aquele quadrado de Punnett sempre dá um BO quando a gente está nervoso. Então, dica para escolher entre o quadrado de Punnett, que é aquele grandão de você fazer a multiplicação e você distribuir os gametas, tá? Eu vou fazer uns exercícios com vocês depois. Eu vou gravar uns exercícios, na verdade, vou mandar para vocês. Vocês vão ver que o quadrado de Punnett demora muito mais tempo e, em termos de vestibular, tempo é
necessário. Não sei se eu falo que tempo é dinheiro, mas é mais ou menos isso aí. O tempo ele é o que vai determinar se você entra ou se você sai. Então, fazer a multiplicação de probabilidades é muito mais fácil do que fazer o quadrado de Punnett. Então, a ideia aqui é assim. Eu vou olhar o que a segunda lei, só para a gente fechar. O que a segunda lei fala para a gente? A segunda lei fala o seguinte, que eu tenho genes que se segregam de forma independente. Aqui eu estou falando de um indivíduo, galera. Esse indivíduo vai formar determinados gametas. Esses gametas aqui é que vão poder se fundir lá na frente para formar outros indivíduos. Mas primeiro eu preciso entender de onde que vem esses gametas. Por isso que eu fiz esse início aqui com vocês. Então, segregação independente dos genes significa que dentro do meu corpo, os meus genes, esse gene A e o gene B, vão se separar de formas aleatórias. Eu posso ter este azão vindo com um dos alelos do Bzinho. Eu posso ter esse azinho vindo com um dos alelos do Bzão. Não significa que eu tendo dominante aqui, eu obrigatoriamente vou ter dominante lá. É isso que a segunda lei de Mendel vai falar pra gente. Que é isso que muita gente confunde. A segunda lei me conta quais são as chances de eu apresentar determinados gametas, de acordo com as características que eu apresento no parental, tá? Então, aqui, a gente estava falando o seguinte, vamos retomar isso só para a gente fechar. Eu tinha dois parentais, um que apresentavam características distintas. Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Aqui ele apresenta azão, azinho, Bzão, Bzinho. Quais são os gametas que ele pode formar? Ele pode formar azão, Bzão. Isso aqui é falando de célula gamética, célula reprodutiva. Azão, Bzão, azão, Bzinho. Porque eles se segregam de formas independentes, eles se separam de formas independentes. Então, o dominante pode vir com o dominante, mas ele também pode vir com o recessivo. O recessivo pode vir com o dominante, assim como o recessivo pode vir com o recessivo. Não é obrigatório ter dominantes juntos, a segregação é independente. Isso vai me formar 4 tipos de gametas diferentes. Tá? Esses 4 tipos de gametas diferentes têm iguais probabilidades de se encontrar com os 4 tipos diferentes de gametas produzidos pelo outro parental. Para eu saber qual é a chance desse indivíduo ou dessa característica que eu estou buscando em específico, eu vou buscar nos gametas qual é a chance que eu quero. Entendeu? Captou a ideia? Então, se eu quero ter azão com qualquer coisa, então eu vou buscar azão com qualquer coisa. Se eu quero Bzinho com Bzinho, então eu só vou buscar os gametas que apresentam Bzinho com Bzinho. Tranquilo? Multiplico as probabilidades de encontro dos gametas. Nesse caso aqui, como todo mundo tem um quarto de chance de ser produzido, então todo mundo tem um quarto de chance de se encontrar. Então eu vou olhar só para aqueles que eu quero, multiplico as probabilidades e depois somo as probabilidades. Faça um exercício disso, vocês vão ver como fica muito mais rápido de fazer do que montar o quadrado de Punnett, tá? Para montar o quadrado de Punnett, é difícil? Não, não é difícil. Vou montar aqui do lado com vocês. Olha lá o quadrado de Punnett, o que ele fala pra gente. A gente também precisa pensar nos gametas quando vai fazer o quadrado de Punnett. Então, o que vocês colocam lá no quadrado? Que fica o seguinte. Ficam aquelas letras lá em cima. Fica a seguinte proporção. Eu vou pensar no pai, eu vou pensar na mãe. E aí ele fala assim, eu tenho os gametas possíveis também, que é o seguinte. Azão, Bzão, azão, Bzinho, azinho, Bzão, azinho, Bzinho. Tá? Eu vou ensinar um jeito de vocês tentarem fazer o quadrado de Punnett de uma forma mais rápida também, tá? Quem prefere quadrado de Punnett, pode fazer pelo quadrado de Punnett. Vou tentar agilizar o processo de quem gosta dessa forma. Eu não sou muito fã do quadrado, então vamos lá. Azão, Bzão, porque o pai também pode apresentar azão, Bzão.
Azão, Bzinho. Azinho, Bzão. Azinho, Bzinho. Procede? Procede, né? Como que vocês normalmente fazem, ou aprenderam a fazer na escola? Completa todo o quadrado de Punnett e vai somando, não é isso? Então, coloca lá, azão, 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 azão. Né? Azão, 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 azão. Né? E vai completando tudo. Como que eu acho mais fácil aí para agilizar a galera que gosta do quadrado de Punnett? Que normalmente tende a tomar mais tempo. Vocês concordam que azinho com bezinho, não vai formar o que eu quero, que é azão qualquer coisa, bezinho, bezinho? Por que ele não vai formar o que eu quero? Porque eu não tenho azão nessa probabilidade. Azinho, bezinho, não tem o azão que eu quero. Então, esse aqui já não me interessa. Procede? Todo mundo que tem bezão também não me interessa. Por quê? Porque todo mundo que tem bezão não vai poder ter bezinho. Então, tchau, bezão, tchau, bezão, tchau, bezão, tchau, bezão. Todo mundo que tem bezão. Tchau, bezão, tchau, bezão, tchau, bezão, tchau, bezão. E todo mundo tem bezão. Procede? Bezão, 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 bezão. Quantos sobram? Sobram esse e esse. Não é esses que sobram? Porque não tem nem tem o azão que eu preciso, mas não tem o bezão que eu não quero. Se a gente for completar o total, olha lá quais são os filhotes que vão poder aparecer aqui. Azão, azão, bezinho, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Qual é a probabilidade? Qual é o número de chances? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, são 16 possibilidades. Então, 16 lá embaixo. Quantos eu tenho dessas 16 possibilidades, que é o que eu quero? 1, 2, 3. 3 em 16. Tá bom? Quem gosta de quadrado de Punnett pode fazer desse jeito aqui. Eu prefiro fazer por multiplicação de probabilidades. Dá na mesma, olha lá. 3 em 16 lá na ponta, 3 em 16 aqui. Só que esse jeito é um jeito mais fácil de fazer o quadrado de Punnett, ao invés de vocês preencherem ele inteiro e simplesmente ficarem analisando as características. Aqui, a gente pode simplesmente excluir o que não quer e contar o que sobra. Tudo bem? E aí, aqui facilita muito a vida. A não ser que a questão te questione quais são as proporções entre os gametas. Ou seja, quantos desses vão aparecer, quantos desse, quantos desse, quantos desse. Tá? Se ela pedir a proporção, aí preenche o quadrado de Punnett, fica um pouquinho mais fácil. Mas, se não pediu a proporção, galera, pelo amor de Deus, se a questão não pediu a proporção entre as probabilidades dos filhotes, não me perca tempo fazendo o quadrado de Punnett. Vocês vão perder tempo, eu vou dar um lasco em vocês quando a gente se encontrar. Não percam tempo. Não percam tempo fazendo o quadrado de Punnett que não é necessário. Não precisa preencher tudo. Exclui aqueles que têm a característica que você não... Opa! Exclui aqueles que têm a característica que você não quer e fica com aqueles... Opa! Que têm a característica que você quer. Tranquilo? E aí, pra gente começar a nossa apostila 4, o que a apostila 4 vai trazer pra gente? A gente ainda vai trabalhar com isso aqui, tá? Só que o detalhe é que ele vai colocar as relações de interação entre os genes. Ou seja, eu tenho genes diferentes, em diferentes cromossomos, que eles podem interferir um na ação do outro.
tá? Então, a gente tem... Agora, a gente está falando da apostila 4, tá? Então, isso aqui terminou a apostila 3. Terminamos as ideias da segunda lei de Mendel, terminamos a parte do sangue, que o sistema ABO costuma cair na federal, faz um tempinho que não cai, mas ele costuma cair. Segunda lei de Mendel, todo ano tem uma questão, seja na primeira ou na segunda fase, mas dê uma olhadinha nesse pacote. Vamos lá. Para a gente pensar na nossa apostila 4, ela vai trazer como conteúdo o que a gente chama de interações gênicas. O que são interações gênicas? Presta atenção que é diferente entre interações alélicas, tá? O que eram as interações alélicas que a gente aprendeu lá na primeira apostila? A gente falou sobre relação de dominância, ou seja, um gene que é forte em cima do outro. A gente falou sobre uma relação de codominância, quando nenhum dos dois é forte o suficiente e eles se somam, eles acabam apresentando os dois a característica. Então, é o caso do AB lá no nosso sangue. Os dois são fortes, então os dois produzem o seu produto, independente do outro. Então, dominância, um vai produzir o seu produto e o outro não vai. Ou o outro produto é fraco e não aparece. Codominância, ambas as características vão aparecer em igual importância. Codominância, os dois separam, os dois não é bem separar a palavra, mas os dois vão compartilhar o fenótipo, ou seja, vai apresentar uma mistura das duas características. Então, codominância, mistura das duas características. É quando a gente fala eu tenho uma planta vermelha, uma planta branca e o intermediário é rosa. Isso é codominância. Dominância incompleta é quando nenhum dos dois é forte o suficiente, tá? Eles vão apresentar um terceiro fenótipo. Dominância é quando um é forte e produz a sua característica. E aí a gente tem as interações gênicas. Interação alélica, dominância, codominância, dominância incompleta. Interações gênicas, a gente vai falar de 3 conceitos diferentes, que são os genes aditivos, o que a gente chama de epistasia e a genética quantitativa. Genes aditivos é quando os dois se somam para gerar uma característica. São 2 genes diferentes que agem sobre uma mesma característica. Que é o caso que a apostila de vocês traz, que é o caso mais clássico, é o que mais aparece no vestibular, que é o caso da surdez. Surdez é quase convênio? Não. Ah, vou colocar aqui de surdez. Vocês me avisam aí se quase convênio, que eu não lembro agora. A surdez, ela pode ser caracterizada por 2 genes diferentes, tá? A gente tem o gene D e o gene E, tá? Ambos os genes ou influenciam a estrutura dos órgãos ou dos ossos do ouvido. E eles vão ser importantes na definição ou na caracterização das pessoas surdas ou não surdas. As pessoas surdas ou ouvintes, no caso. O que acontece aqui? Se eu sou desão, qualquer coisa, exão, qualquer coisa, eu não sou surdo, tá? Mas eu tenho que ter os dois com a característica dominante, tá? Se um deles for recessivo,
Se um deles for homozigoto recessivo, a pessoa é surda. Então, desão, desão qualquer coisa, ezinho, ezinho. Ou desinho, desinho, exão, qualquer coisa é surdo. Por quê? Porque o gene E e o gene D, eles vão influenciar no formato e no funcionamento da cóclea e do martelo, daqueles órgãos, daqueles ossinhos que a gente tem dentro do ouvido. Se qualquer um deles não funcionar, a gente não escuta, tá? Então, o que acontece aqui? Eu preciso que os dois sejam na sua forma dominante. Eles podem até ser heterozigotos? Podem ser heterozigotos. Pode ser desão, desinho, exão, exinho. Pode ser desão, desão, exão, exinho. Mas não pode ser alguém recessivo. Isso são genes aditivos. O que é gene aditivo? É uma interação gênica onde dois genes diferentes, em cromossomos diferentes, definem uma mesma característica, ser surdo. Surdo é fenótipo. Esse fenótipo é determinado por dois genes. Esses genes precisam estar em relação de heterozigose ou de dominância para que a pessoa não apresente surdez. Porque o gene D age sobre a estrutura da cóclea, ou seja, dá o formato aí da cóclea, e o E, ele age em cima do formato do martelo ou do estribo, agora eu não tenho bem certeza, mas se não me engano é do martelo. Então, eu preciso ter os dois apresentando a sua característica normal. Se ele não apresentar a característica normal, a pessoa apresenta surdez. Então, surdo é quem é desinho, desinho, ou ezinho, ezinho. Aí, ainda falando de genes que agem sobre uma mesma característica, ou seja, eu estou falando de características complexas, galera. Eu estou falando de características que são determinadas por estruturas, por regiões diferentes do meu DNA. Então, é uma mesma característica, o mesmo fenótipo, mas sendo determinado por regiões diferentes do DNA. Então, olha lá. Na epistasia, eu tenho uma relação que é o seguinte. É quando um gene interfere na ação do outro. Ou seja, se eu tenho um determinado gene, ele vai fazer com que a característica se expresse ou não se expresse. O que acontece aqui? A epistasia, ela pode ser dominante ou recessiva. Recessiva ou dominante. O que acontece nesse caso? A gente normalmente chama o gene epistático de gene I, tá? Que é o gene que vai interferir. É o gene que vai incomodar ali a ação do outro. Quando a interferência for recessiva, então, em homozigose recessiva, ele interfere no outro gene. Tá? Então, esse gene, por exemplo, a gente tem a cor dos cachorros. A cor de cachorro é determinada por algumas epistasias. Ou a gente tem o exemplo mais clássico é a crista do galo, tá? Então, o que acontece aqui? A crista do galo é um tipo de epistasia onde, se eu tiver o recessivo, esse aqui não funciona. Então, se ele tiver lá a característica genética pelo gene X para ter a crista comprida. Mas ele tem a característica do gene X para ter a comprida, mas ele apresentou no genótipo dele um recessivo, um duplo recessivo. Esse duplo recessivo vai fazer com que essa crista comprida não funcione. Então, ele pode até ter a característica genética para esse gene, mas esse aqui impede o funcionamento dele. Isso é uma epistasia, uma interação gênica epistática, ou seja, de interferência recessiva. Quando o recessivo, ou seja, a dupla homozigose recessiva, impede a ação do outro gene. Quando a gente fala de epistasia dominante, a epistasia dominante é o contrário. Eu vou ter a presença de um dominante, a presença do dominante do gene epistático vai interferir na ação do outro gene. Então,
se eu tiver o dominante, o outro não funciona. O outro não age, o outro não consegue deixar a sua característica ou não consegue expressar a sua característica. Isso vai acontecer na cor da pelagem dos cachorros, tá? Então, a cor da pelagem do labrador acontece por epistasia dominante, tá? São alguns exemplos aí que a gente fala de quando dois genes em cromossomos diferentes, que se segregam de formas independentes, vão agir sobre uma mesma característica, cor do pelo, tamanho da crina, tamanho da crista lá do galo. Então, a característica, o fenótipo é o mesmo, mas ele está sendo determinado por dois genes diferentes. Quando um gene de forma recessiva interfere a ação do outro, epistasia recessiva. Quando eu tenho um gene na forma dominante que interfere na ação do outro, então eu tenho uma epistasia dominante. Tudo bem? Então, essas são relações que a gente chama de relações de dominância. De relações gênicas. Quando os genes diferentes cromossomos interferem um no outro. E aí a genética quantitativa, talvez, seja uma das mais legais e mais difíceis aí que a gente tem Difíceis não, ela não é difícil. Ela só é... A gente só tem um pouco de medo dela, porque ela traz informações um pouco a mais aí do que a gente está acostumado a ver na genética. Então, genética quantitativa é o seguinte, a gente sempre vai pensar no gráfico, tá? A genética quantitativa é quando, ou a interação quantitativa, é quando os genes somam características, tá? Eu tenho genes diferentes que somam características no gene anterior. Então, eu sempre vou ter um mínimo e sempre vou ter um máximo, tá? Então, o mínimo é quando ele vai aparecer no duplo recessivo, tá? Então, o mínimo é o seguinte, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Ou seja, é o mínimo do mínimo do mínimo que aquela característica vai apresentar. E o máximo, normalmente, vai se apresentar pela dominância, pela dupla dominância. O que vai acontecer aqui? Aqui, um exemplo muito comum da gente usar é a altura das pessoas. Então, a altura, quanto uma pessoa consegue crescer, é determinado por genes aditivos, ou genes da genética quantitativa. Que eles vão... Cada um deles vai dar para aquela pessoa uma coisinha a mais, um tiquinho a mais. Dá para uma pessoa ter altura zero? Pessoa nenhuma pode ter altura zero, concorda? Sempre tem um mínimo de altura. Vamos estipular aqui, só para a gente poder entender essa relação, que a altura mínima das pessoas seja 1,60. Tá? Então, a altura mínima da pessoa é 1,60. Mas, cada gene dominante aumenta nessa característica, sei lá, 5 centímetros. 0,05. Então, cada dominante acrescenta na característica 0,05. O que vai acontecer aqui na distribuição genética das pessoas? A gente vai ter pessoas, no mínimo, né? Que vão ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Ou seja, elas vão apresentar o mínimo do mínimo do mínimo de características. E eu vou ter pessoas que vão estar no distribuição fenótipo. Fenótipo e aqui genótipo. Então, todo gráfico de genética quantitativa vocês vão enxergar nesse tipo de proporção. O fenótipo no eixo Y e o genótipo no eixo X. O que vai acontecer nesse ponto aqui? A distribuição dessas características se aproxima ao sino. O que vai acontecer aqui? Eu tenho pessoas que vão ter o mínimo, né?
E eu tenho poucas pessoas que vão ter o máximo também. Não é todo mundo que vai ter o máximo de característica. A maioria das pessoas vai estar na média. Como que isso aqui funciona? Se a gente for fazer um quadradinho de boneco isso aqui, a gente for fazer um cruzamento entre essas pessoas, seria assim. Então, visão. O que acontece aqui? Para eu ter azão, bezão, eu tenho que receber tanto desse parental quanto desse parcial. Eu preciso receber esses dois, concorda? Então, é 1/4 vezes 1/4. Então, a chance de eu ter azão, bezão, é 1 em 16. Concorda? Para eu ter a característica maior. O que quer dizer a característica maior? 1 em 60, que é o mínimo que a pessoa vai apresentar, mais 1, 2, 3, 4 vezes 5. Por quê? Se ela é azão, bezão, ela tem 4 genes que somam em cima desse 1,60 m. Então, ele vai ter mais 20 centímetros. Essa pessoa aqui vai ter 1,80 m. Tá? Mas eu posso ter pessoas que estão com um único alelo dominante. Ou seja, azão, azinho, bezinho. Eu posso ter pessoas que são azão, azinho, bezão, bezinho. Não posso? Para ter isso aqui, olha lá. 1/4 vezes 1/4. 1 em 16, 1 em 16. Só que aqui, olha qual que é o detalhe. Eu tenho um único gene que soma a altura da pessoa. Então, eu tenho 1,60 mais 0,5. Então, 1,65. E essa pessoa aqui também vai ter 1,65, porque ela tem um bezão só. Então, 1,65. Se eu tenho essas duas características que somam a isso, então é 1 em 16. Vamos trazer para cá. Aí. Então, aqui vai ser 1 em 16 mais 1 em 16. Então, 2 em 16. Entenderam a ideia? Então, aqui o que vai acontecer? Eu tenho uma distribuição desses genes de uma forma de sino. Eu já vou chegar, vou fazer todas para ver se tem. Então, aqui eu tinha 3 genes que somavam na característica. Aqui eu tenho 2 genes que somam na característica. Mas aqui eu tenho 1 gene que soma na característica. Mas eu posso ter 2 ou 3 genes que somam naquela característica. Eu posso ter azão, bezão, bezinho. Eu posso ser azão, azinho, bezão. Não pode? E essa proporção vai ser a mesma que essa aqui. Se eu tenho 2 genes, 3 genes que somam na característica, 3 genes que somam na característica. Ambas essas pessoas, todas essas aqui, vão ter 1,75 m. Percebe? Aí, eu posso ter pessoas que apresentam 2 genes que apresentam uma característica. Então, ela pode ser azão, azinho, não pode? Bezão, bezinho. Qual que é a chance disso aqui? Ser azão, azinho, bezão, bezinho. Eu posso, aqui vai ser o máximo possível na minha característica.
Porque eu tenho heterozigoto, heterozigoto. Qual que é a chance de eu apresentar esses heterozigotos aqui? Eu ter razão esse com esse, 1/4 vezes 1/4, só que eu tenho um invertido. Ou 1/4 vezes 1/4. E assim, eu vou dar uma acelerada aqui que a gente tem 3 minutos. E assim eu vou distribuindo as características, eu faço um exercício para vocês e mando para vocês. Eu vou ter a característica saindo do mínimo, que era 1/16, chegando no heterozigoto, que é aquele que vai apresentar a média da população. Então, a genética quantitativa sempre apresenta um sino com uma média no meio do processo, sendo os dois extremos com a menor quantidade de indivíduos. Eu vou apresentar muito menos fenótipos com as características recessivas e muito menos fenótipos com as características dominantes. Por quê? Essa chance aqui é muito pequena e essa chance aqui é muito pequena. Agora, indivíduos que apresentam a média é muito mais fácil, é muito mais comum de aparecer. Então, as interações gênicas são quando eu tenho mais de um gene definindo a característica. Nesse caso da genética quantitativa, eu posso ter 5, 6, 7, 8 genes interferindo. Quanto mais gene, mais certinha é essa distribuição aqui. Quanto mais genes definindo, quanto mais chances eu ter de apresentar o de soma nesses genes aditivos, nessas genes que se somam aí, mais certa é a distribuição em forma de sino, sendo poucos nos extremos e poucos lá nos extremos e muitos aqui na média, tá? Galera, a parte do crossing over, lá da terceira lei de Morgan, daí eu faço com vocês na próxima aula, tá? Então, eu vou encerrar aqui com vocês. Qualquer coisa, vocês me mandam lá os exercícios. Eu vou resolver um exercício de cada frente e gravar um exercício de cada frente e mandar para vocês, tá bom? Então, qualquer coisa vocês me avisam e a gente se vê na próxima terça. Não sei se na próxima ou na outra terça-feira. Tchau, Vitória, para vocês também. Boa semana. Boa semana, Gabi. Boa semana, Letícia. Boa semana, Vitória. Beijão.